Seja bem-vindo ao nosso canal Direita Flexível e repercutiu bastante a fala do deputado federal, delegado Paulo Bilinski, lá do estado de São Paulo, defendendo um voto censitário. Basicamente, ele defende que o voto seja restringido, a opção, a oportunidade, a possibilidade de votar seja restringida a pessoas que cumpram alguns requisitos econômicos. Segundo ele, teria que ser excluído aquelas pessoas que se beneficiam de algum assistencialismo, de algum benefício assistencial do governo. E eu vou falar para você de alguns dos benefícios assistenciais que estão estipulados na nossa Constituição. A nossa Constituição tem um capítulo destinado a tratar da previdência e assistência social, porque a previdência também é algo que incorpora a assistência social, na medida em que aquele segurado da previdência, quando acometido de alguma fatalidade, de um acidente ou quando vem a óbito, por exemplo, os seus familiares estarão amparados, aquelas pessoas que sejam dependentes dele. O pai que é empregado, caso faleça e sejam segurados da Previdência, os seus filhos ali, enquanto forem dependentes dele, até atingir a maioridade, 21 anos, 24, dependendo se estuda, algumas questões mais específicas, mas eles terão beneficiados. Então vamos ver a fala do deputado federal para a gente poder comentar isso aí. Presta atenção. Eu acho que quem recebe dinheiro do governo não tem liberdade para votar, não poderia votar. Isso é inconstitucional, né? Mas eu acho que isso é o justo. E essas Então- pessoas que vivem de assistencialismo, que vão passar a não ter o direito mais de ter uma representatividade, elas não têm direito de escolher mais nada no país. Os outros que têm dinheiro, que não estão precisam... sustentando elas, Esses vão decidir tão a vida sustentando- delas. Vai que decidir tão- a vida delas depois. Vai fazer as exatamente isso. Por políticas quê? pra ela. Vai falar Exato. assim, ó, a partir de hoje a gente vai pagar metade, a gente vai pagar 10%. É isso aí. Ó, a partir Exatamente de isso. hoje você não vai ter direito a uma casa ali, você vai morar numa colônia ali com 5 pessoas. É você vai porque pra eu- favela. Não. Aqui, você quer ter direito, você quer escolher o futuro da nação, você tem que contribuir. Se você quer viver do dinheiro dos outros, você não tem direito de escolher o futuro da nação. Você não é livre para escolher o futuro da nação. Você é um escravo do Estado. Ô, Bilinski, eu vou te falar assim, ó, na moral, cara, eu boto fé que esse discurso, ele mais afasta as pessoas de você do que aproxima, sabe? Mas Eu vou te eu falar não que tô... vários eleitores seus não concordam com essa opinião mais, sabe? E eu gostaria de ouvir, assim, de você como um deputado, coisas diferentes, assim, ó. Vamos pegar essa galera que tá no assistencialismo e vamos desenvolver a vida delas aí, vamos... Qual que é a proposta do Lula? Basicamente, e eu já ouvi outros parlamentares falando disso, outros políticos, alguns outros influenciadores falando sobre isso. Meus caros, a questão é a seguinte. Primeiro de tudo, nem todas as pessoas que são beneficiadas por algum programa social do governo, né, seja no âmbito da União, no âmbito dos estados, nem todas essas pessoas obtêm proventos exclusivamente daquilo. A grande maioria das pessoas também trabalham. Por quê? Vamos lá, vamos comigo. Você acha que hoje no Brasil, uma família em que é composta por um casal e 2 filhos menores de idade, em que só o marido trabalha e recebe um salário mínimo, porque é assim estabelecido na lei, você acha que essa família não precisaria de um complemento que fosse vindo, por exemplo, através de um benefício social, de uma prestação social do governo, seja da União, do Estado ou do município? Então, é muito comum, inclusive você pode comentar aqui se você discorda de mim, mas é muito comum as pessoas que recebem algum benefício social do governo também trabalharem, porque aquele benefício social é apenas um complemento da renda. Essa é a primeira fala, ela é a mais simples. A gente pode aumentar um pouco a complexidade, eu tenho certeza que você vai compreender comigo. Além desse tipo de benefício, que é pago em pecúnia, é uma remuneração que a pessoa, o Bolsa Família, né, o Auxílio Brasil, como foi, por exemplo, no tempo da pandemia, o pé de meia, né? Alguns outros benefícios são conferidos não através de dinheiro em espécie, mas através de bolsas de estudo, por exemplo, numa universidade, através de serviços. Então, você é contemplado com uma bolsa através do Programa Nacional, Programa Universidade para Todos, ou ProUni,
e aí você pode estudar numa faculdade, você vai estar tendo aquele seu curso superior custeado pelo Estado. Isso também é um programa social, é um benefício social que o governo oferece. Essa pessoa também não poderia votar? Eu já falei daquela que recebe um benefício e ela complementa a renda dela. O benefício é só um complemento de renda. Agora eu estou falando de uma pessoa que está tentando melhorar a sua vida e ela está estudando e recebendo um benefício de um programa social do governo. Segundo exemplo. A pessoa que alcançou os 70 anos de idade, 65, ou a pessoa que foi acometida de uma moléstia ao longo da sua vida e não conseguiu contribuir, mas ela possui uma renda per capita insuficiente, aquela que a legislação estabelece, e conforme a legislação que trata disso, que é a lei do LOAS, essa pessoa recebe um benefício de prestação continuada. Todo mês ela recebe um valor não inferior a um salário mínimo, para que ela consiga viver e subsidiar, porque ela não tem condições de trabalhar. Essa pessoa não tem condições de trabalhar. Esse é um benefício assistencial diferente do programa, por exemplo, do Bolsa Família. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que não tem condições de trabalhar. Não tem, ou porque foi acometida de alguma moléstia, alguma deficiência, ou porque essa pessoa atingiu já uma idade bastante avançada. Outro exemplo. Uma pessoa que contribuía. Então, naquela família que inicialmente eu falei, o marido, a esposa, 2 filhos do marido, trabalha, ganha um salário mínimo para sustentar. Como complemento, essa família ainda recebe do governo uma remuneração extra, um Bolsa Família, por exemplo. Esse marido, que é um segurado da Previdência, ele vem a se acidentar durante o serviço. Ele passa a ser um segurado da Previdência, enquanto perdurar aquela situação que impeça ele de estar trabalhando. Você também está recebendo um benefício. Para além disso, e aí agora a gente entra em outra esfera, que é mais complexa. Quantas pessoas que têm condições financeiras robustas no Brasil não recebem incentivos do governo? E aí vem a primeira grande questão, que é muito peculiar. Incentivo. Quando é conferido ao pobre, isso é chamado de assistencialismo. Quando é conferido ao rico, é chamado de incentivo. Perceba, o dinheiro público que os servidores públicos também recebem, inclusive os parlamentares, é bom que se diga, esse dinheiro público, ele tem que ser revertido, primeiro que ele parte da iniciativa privada, e ele tem que voltar para a sociedade, porque essa é a finalidade. O Estado existe, essa porcaria de Estado existe, é para redistribuir a riqueza e reduzir as desigualdades sociais, não é para aprofundar as desigualdades sociais. Então, estabelecer um voto censitário é, com toda certeza, retirar a capacidade de representatividade de um grupo de pessoas e colocar aquelas pessoas mais à margem da sociedade ainda, de modo que elas já não podem mais tomar decisão sobre aquilo que o grupo que escolhe e o grupo que tem representatividade decide. E pensa assim, nós já vimos, inclusive, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, quando no período pré-eleitoral de 2018 e também durante as suas manifestações enquanto era deputado federal, o ex-presidente falou, eu fui o único a votar contra os direitos da empregada doméstica, né, o 13º, as férias, quando houve aquela mudança em 2013, salvo engano, no corpo constitucional. Então veja só, vamos lá. Se a gente reduz um grupo de pessoas à margem total, e essas pessoas já não podem mais participar do processo democrático e da tomada de decisão, já nem estamos mais em democracia. Se a gente estabelece algo assim, já não há mais democracia. Você acha mesmo que aquelas pessoas que passam a ter representatividade, poder decisório, participar da tomada de decisão, vão se preocupar com aquelas pessoas? Pode ser que um ou outro se preocupe, mas a grande maioria não. Portanto, há a importância. O Brasil evoluiu nesse sentido em 1930, 1932, o Código Eleitoral, em 1934, com a Constituição, a mulher passou a votar. No período do Brasil Imperial, Brasil Colonial, somente as pessoas ricas é que votavam, as pessoas que atendessem certos requisitos. Depois da abolição da escravatura e com o avanço do progresso, as pessoas que antes eram escravizadas, os negros, agora passam a votar. Então a gente vê o Brasil avançando nisso porque a tomada de decisão ela deve ser o mais abrangente possível. A participação ela tem que ser massiva, a mais abrangente possível. Só assim se confere legitimidade num ambiente democrático.